Me conta o que vocês andaram lendo em dezembro e esse comecinho de janeiro. Em geral, final do ano é um período que eu acabo lendo menos, mas esse ano parece que tudo saiu diferente em todos os campos da ciência, inclusive nas minhas leituras. Então, tem muitos livros que eu me dei conta que eu terminei de ler em dezembro e comecinho de janeiro. No vídeo anterior, a gente faz meio que um diário aqui, tá? Então já convido você, que é novo aqui no canal, para ir para os vídeos anteriores de leituras, para a gente conversar sobre as leituras. Eu tava lendo tinha terminado de ler o Maria Madalena e logo depois eu terminei de ler o Persuasão da Jane Austen. Até tem um vídeo aqui falando sobre ele, as questões das influências. Foi o meu segundo Jane Austen. O que eu mais gostei de Persuasão foi o clima de tensão que a Jane Austen cria entre a mocinha aqui, a protagonista, que é a Anne Elliot, e o Wentworth. Eles não precisam trocar diálogos ou eles não precisam estar no mesmo ambiente para Jane Austen colocar na narrativa dela aquela tensão, como eles se gostam e estão ali relutando, né? Tendo esses mal entendidos, essas coisas das influências. Depois eu terminei um livro muito bom, que não é de ficção, mas foi um livro que expandiu muito o meu pensamento, que é o que é o lugar de fala, da Djamila Ribeiro. Também já tem vídeo aqui. Olha que coisa rara, geralmente eu gravo as leituras e eu ainda vou fazer os vídeos para conversar sobre algum tema do livro que eu li. Mas aqui eu atrasei tanto que os vídeos, muitos já tem vídeos aqui. Esse livro é uma boa pedida para quem quer conhecer mais sobre o feminismo negro. É uma teoria, é uma formação de pensamento, entender o lugar de fala, entender de que ponto a gente tá com as nossas ideias e os nossos pensamentos. A gente tá no Ocidente ou no Oriente? A gente tá numa classe média alta ou a gente tá numa classe pobre? A gente é mulher ou a gente é homem? Então, esse lugar, o que faz de quem tá produzindo o pensamento abranger a diversidade, ou não. Então, a gente percebe aqui que como construções de pensamento, pensadores colocaram seus fundamentos, mas excluindo, aqui no caso, a mulher negra. Muito bom, recomendo, e como porta de entrada até para a teoria do feminismo, eu acho uma boa pedida. A Mulher na Janela, do A.J. Finn, um suspense psicológico. Tava com saudade de ler suspenses psicológicos, eu gosto, e foi uma surpresa boa, assim, quer dizer, não foi uma surpresa, na verdade foi um livro bom, que eu achei assim que a leitura não foi aquilo que eu sempre gosto mais do suspense, aquela empolgação do suspense policial, porque esse livro ele não é parecido em termos de cópia, algo do tipo, mas ele tem os parâmetros dele são muito parecidos com A Garota no Trem, da Paula Hawkins. Quem já leu Garota no Trem tem uma chance de gostar muito desse livro aqui. Ele é eletrizante. A protagonista, ela tem agorafobia. A protagonista a gente não pode confiar. Então, assim como lá na Paula Hawkins a gente tinha o alcoolismo, aqui a gente tem distúrbio psicológico da agorafobia e da síndrome do pânico e de encontro social. Depois eu terminei essa coisa maravilhosa que é o Tapete Voador, da Cristiane Sobral. Aqui é um livro de contos, o tema é o racismo. Eu amei ter conhecido a Cristiane Sobral. Os contos, eles são muito inusitados nos temas, então eles vai do cotidiano a relacionamento, a situação profissional, a situação de vizinhança, de bairros, religião. E assim, a Cristiane Sobral, ela é muito direta nas ideias que ela quer colocar nesses contos aqui. O que para alguns pode soar como, ela tá forçando muito a barra pra gente entender exatamente o que ela quer. Mas eu não vi dessa forma. Eu vi como uma mensagem direta, mas que com histórias muito bem contadas. Eu fiquei muito feliz quando, ao ler Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, eu pude perceber que ela foi inspirada no Paulo Freire, que eu amo esse teórico aí da educação. E aqui
aqui nesse livro eu ainda até preciso reler, porque na verdade eu fiquei lendo algumas partes e ouvindo outras partes, porque eu tinha o audiobook dele em inglês. As pessoas podem ficar na dúvida se o tema da educação é pertinente para pessoas que não são professores, por exemplo. Eu gosto de falar que há algumas teorias da educação, entender alguns conteúdos de educação, como no caso esse aqui, não é só para quem é professor. Tem a ver com convivência social, tem a ver com educação de filhos, tem a ver com amizade. A Bell Hooks aqui, ela vai falar um pouco como se dá a postura de educador na faculdade, na academia, em relação a técnicas de aprendizagem, técnicas de passar o conhecimento, que na verdade, até para quem quer técnicas de aprendizagem, ajuda. Então, o sentido da educação foi muito na direção da questão consumista do capitalismo. Então, a educação, o aprendizado, ele sempre se deu muito na coisa de transmitir um conhecimento, né, de colocar um conteúdo e depositar esse conteúdo nos alunos de uma forma não reflexiva. Toda a abordagem desse livro aqui primeiro, né, ela tem uma visão da diversidade, porque ela é negra, e ela pensa em fazer inclusão de debates na sala de aula, considerando também a diversidade de conhecimentos e de produção de conhecimentos que ali pode proporcionar. Depois, leitura levinha, Procura-se um Marido, da Karina Ricci. Eu tava com saudade da Karina Ricci. Eu acho que, se eu não me engano, eu fiz um vídeo aqui falando que eu tava com saudade de alguns escritores que me tocaram tanto nas leituras que eu fiz há alguns anos atrás, e por algum motivo eu gostei de alguns livros muito que eu li de alguns escritores, mas eu não continuei lendo outros livros desses escritores. E aí eu lembrei da Karina Ricci, peguei Procura-se um Marido para me divertir. Foi muito bom. É aquela história estilo comédia romântica, apesar de eu não ter rido tanto nas situações aqui como os livros da Sophie Kinsella, mas mesmo assim a história é envolvente. É uma mocinha, a Alicia, que ela é mimada, ela perdeu os pais e o avô dela cuida dela financeiramente, e o avô morre, e aí ele deixa um testamento muito estranho, dizendo que a Alicia não vai ter direito à herança dele de jeito nenhum. Ela vai ter que trabalhar na empresa dele, e ela vai ela só vai poder ter direito a essa herança depois de um ano que ela se casar. Uma coisa meio maluca. Então existe um mistério de por que o avô fez isso, e como a gente sabe dessas histórias, vai ter uma situação que a Alicia vai querer fingir um casamento aqui, e a gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente gosta dessas histórias. Aí veio o 5º volume de Orange, do Ishigo Takano. 5º volume que a Ju, que acompanha aqui o canal, falou não é o final, e eu pensava que era o final. Então vou ter que ainda buscar, depois procurar o 6º volume. Orange é uma história muito bonitinha, volta e meia dos vídeos de leitura tá aparecendo aqui, porque é o primeiro mangá assim, que eu tô lendo em série, e que eu tô gostando, assim. Ele cria uma tensão, ele faz um jeito de um mistério, tudo isso com uma pitadinha de ficção científica, porque a Naho, a protagonista, ela recebe uma carta dela no futuro, dizendo para ela cuidar mais do amiguinho dela, Kakeru, que ele vai cometer suicídio. E aí a gente fica nesse tempo da Naho, que ela gosta dele, inclusive ela tem um sentimentozinho por ele, né? E ela e os amigos ali tentando repensar, parar para perceber alguns elementos que eles no presente não tinham percebido antes. Então essas cartas da Naho vão ajudando, e aí cada volume vai tendo assim uns plot twists, assim, sabe, com quê de ficção científica também, e essa coisa da tensão, se eles vão conseguir descobrir os motivos por que o Kakeru cometeu suicídio. É legalzinho, gente, muito bacana aí pra quem quer entrar no mundo dos mangás. Depois, eu devorei praticamente, comi mesmo. Foi quase um dia não, foi uns 4 dias. Mas assim, eu devorei isso aqui, que é a literatura como remédio do Dante Gallian. O Dante Gallian é um professor. Ele fez um estudo, ele na verdade formou um grupo de leitura de clássicos
para estudar, inicialmente com o propósito da medicina, para estudar o efeito dos clássicos, da discussão dos clássicos nos alunos, nas pessoas, na saúde das pessoas. É muito interessante. Aí depois o negócio vai meio que mudando, porque fica muito terapêutico esses grupos. E, gente, vale muito a pena perceber. É bem simples esse livro, não é nada assim muito novidade, mas perceber como que ler e conversar sobre a leitura de forma despretensiosa, de forma que desde a época da escola eu preguei essa ideia de que não existe uma interpretação correta para a literatura, não existe isso. A literatura ela deve ser feita, o papel dela é trazer essas emoções e poder discutir aquilo que a gente está lendo, e isso de certa forma é um remédio, né? É como se fosse doses assim de prazer e de momentos em que serve para tudo, como terapia, como construção de amizades. A internet provando isso, né? Os meus desejos literários começam a ser concretizados, porque eu terminei. Não foi meu primeiro livro de poesia, não posso dizer isso, porque eu li o da Rupi Kaur, que é Outro Jeito de Usar a Boca. Eu amo esse título. E aí agora vem, dentro dos desejos literários de 2019, O Sangue Negro, da Noêmia de Souza. A Noêmia de Souza é uma escritora moçambicana. Ela trata aqui nessa coletânea, né, nesse livro vai ter muitos poemas tratando sobre a temática da colonização que os negros sofreram lá no Moçambique. E isso tem uma relação muito próxima, parece até que ela tem horas que eu acho que dá a impressão que ela tá falando do Brasil. Relações de família dentro dessa temática de famílias que são vítimas de colonização, abordagens com relação à natureza. E o ponto principal dessa história aqui, desses poemas aqui, foi um poema em que ela fala da questão da dança, do poder do ritmo no povo do Moçambique e que eu acho que dá pra gente replicar para outros países aí da África. Como que essa tradição, no caso, se a gente for pensar assim, esse poema foi explosão de cabeça para mim, de como a única coisa, pensando aqui no Brasil, que houve o sequestro de negros para cá, e esse processo de diáspora em que todas as tradições, todos os familiares, os registros foram aniquilados. Então, para ter o mínimo de manutenção da cultura, para alguém que não tem a língua, para um povo que não tem nada palpável de papel, de físico, de roupa, nada ligado à sua origem, foi os elementos da natureza e do ritmo que ainda trouxeram para eles assim talvez alguma serenidade mental. Então a tradição dessa coisa da dança na cultura negra é muito forte em alguns poemas aqui, e eu simplesmente fiquei apaixonada por esse livro. Vale muito a pena, emoção pura ler poesia e começar com Noêmia de Souza. Chegou janeiro e eu terminei A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Comecei a tetralogia napolitana, finalmente. E o mais interessante que tem aqui nessa história, na Amiga Genial, não vai ter tanta coisa de enredo assim. Já tem até vídeo gravado sobre esse livro aqui, deve estar para sair, ou então já saiu. Mas assim, é a história de duas amigas e eu tô com muita expectativa pro decorrer da série. E nesse vídeo, assim, dando os spoilers pra você que às vezes não tem tempo de ver o vídeo completo, é que a história aqui, ela teve uma narrativa que me atrapalhou muito e ela não tem tanto enredo assim desenvolvido. Então foi uma leitura em alguns momentos chata. Agora a amizade delas e o clima que elas crescem aqui é uma história de infância, de coisas de brincadeiras de infância, situações de infância e juventude. A história delas, né, me deixava presa e me envolveu de modo que todo dia eu ia ler, eu queria saber o que ia acontecer, se ia acontecer alguma coisa, como o desenvolvimento da amizade dessas duas amigas, a Lena e a Lina. A Lena e a Lila. E aí, pronto, terceiro, Helena Ferrante, que eu já li, né? Vamos ler mais. Helena Ferrante é uma escritora que ela toca em temas
muito, muito bons, especialmente para as mulheres, eu acho. Então, depois aí eu peguei para aliviar, isso já janeiro, tá? E aí depois para aliviar também, eu peguei e deu vontade de ler, eu tava até viajando, então eu pego sempre uns livros mais tranquilos para ler, e eu peguei Lisa Kleypas, que Segredos de uma Noite de Verão. Lisa Kleypas, que tem até vídeo recente aqui, que eu falo da série dos Hathways, de como a Lisa Kleypas na série dos Hathways criou personagens assim semelhantes a Friends, a série. Então tem muito do humor que a gente tem de Friends, só que numa série de época. Só que aqui não deu tão certo comigo, porque eu não gostei muito dessa história. Uma história boa, mas uma história que não teve assim elementos, não vou dizer diferentes, né? Porque a gente já sabe que as histórias de romance de época são iguais, mas as coisas iam ficando um pouco repetidas e, enfim, um livro mais ou menos, mas que pode ser para quem gosta de romance de época uma boa pedida. Vou continuar lendo a Lisa Kleypas, sim. Tenho aqui mais, eu acho que tenho mais um livro dessa série aqui. De vez em quando pegar um romance de época é gostosinho. E eu acho que foi isso, as leituras que eu fiz aí em dezembro e comecinho de janeiro.